A fórmula da função do slog é composta por 5 argumentos: o ref, lins, o cos, altura e largura, sendo que esses 3 primeiros argumentos são obrigatórios. Os argumentos altura e largura são opcionais e podem substituir a opção do argumento ref para especificar o número de linhas e colunas, ou seja, retornar uma referência para um intervalo de células a serem definidas aqui nesta fórmula. O argumento ref é obrigatório e significa referência. O argumento tem 2 funções. A primeira função deste argumento é obrigatória e exclusiva, ou seja, somente ele pode indicar um ponto de referência para que se defina a posição, o número de uma linha e de uma coluna. Ou poderíamos também dizer que este argumento é um ponto de referência para determinar a distância entre a célula de referência e a linha, assim como a distância entre a célula de referência e a coluna. Por exemplo, se eu indico a célula B3, então vamos lá, B3, como célula de referência, a posição da linha será definida a partir desta célula. Vamos supor que eu quero encontrar o nome do Ariel aqui na lista de vendedores. Então, eu irei iniciar a contagem de linha a partir da célula seguinte ao da célula de referência até encontrar o nome do Ariel. Então, você tem que começar a contar a partir daqui. Então, vamos lá, encontrar o Ariel. Você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e encontrar o número da linha. Você pode, à medida que eu for arrastando, aqui na caixa de nome, você vai vendo que vai alterando o nome de linha. Ali está dizendo 8 linhas e uma coluna. Então, vou até Ariel, ele está dizendo, olha, são 10 linhas e uma coluna. Então, encontramos o nome do Ariel, descobrimos qual é o número da linha, da sua posição na lista de vendedores, que é a linha 10. Então, eu vou digitar 10 aqui no argumento linhas. Agora, eu preciso saber o número da coluna. Vamos supor que eu queira encontrar o mês de março. Então, irei iniciar a contagem da coluna a partir da célula seguinte ao da célula de referência até encontrar o mês de março. Então, 1, 2, 3. Encontrando o mês de março, irei descobrir qual é o número da coluna, qual é a sua posição no cabeçalho de meses. Descobrimos que é a coluna 3. Então, eu vou digitar 3 aqui no argumento colunas. Você também pode escolher qualquer ponto aqui da planilha para definir a célula de referência. E o ponto que você escolher será o ponto de partida para iniciar a contagem de linha e colunas. Por exemplo, se eu escolher a célula G13 como célula de referência, a contagem será feita a partir desta célula. Então, vamos apagar aqui e vamos colocar célula G13. Está aqui. Vamos supor que eu queira encontrar a linha da vendedora Ava Guerra Romano. Então, Ava Guerra Romano. Está aqui. Então, irei iniciar a contagem a partir da célula seguinte ao da célula de referência, até encontrar a linha da Ava Guerra Romano. Então, 1, 2, 3. Descobrimos que ela está a 3 linhas de distância da célula de referência. Se a linha procurada está abaixo da célula de referência, então o seu número é positivo. Então, eu digito 3. Se a linha procurada está acima aqui da célula de referência, então o seu número é negativo. Por exemplo, eu quero procurar pela linha onde está a vendedora Amber. Então, está aqui.
Então, irei iniciar a contagem a partir da célula seguinte ao da célula de referência. Só que agora, irei iniciar a contagem acima da célula de referência, no sentido de baixo para cima, a partir da célula seguinte ao da célula de referência. Então, 1, 2, 3, 4. A Amber está a 4 linhas de distância da célula de referência. Como ela está acima da célula de referência, então este número é negativo. Então, eu digito menos 4. Com a coluna, acontece a mesma coisa. Se eu quiser encontrar a coluna que está à direita da célula de referência, então o seu número é positivo. Por exemplo, eu quero encontrar o mês de julho. Então, irei iniciar a contagem a partir da célula seguinte ao da célula de referência até encontrar o mês de julho. Então, 1, 2. Descobrimos que o mês está na coluna 2. Como ele está à direita da célula de referência, então este número é positivo. Então, digito 2. Se eu quiser encontrar a coluna que está à esquerda da célula de referência, então o seu número é negativo. Por exemplo, eu quero encontrar o mês de fevereiro. Então, irei iniciar a contagem a partir da célula seguinte ao da célula de referência até encontrar a coluna do mês de fevereiro. Só que agora, irei iniciar a contagem no sentido da direita para a esquerda da célula de referência. Então, 1, 2, 3. Descobrimos que o mês de fevereiro está a 3 colunas de distância da célula de referência. Como ele está à esquerda da referência inicial, então este número é negativo. Então, eu digito menos 3. A segunda função deste argumento é a de criar um intervalo. Este intervalo nada mais é que o número de linhas e colunas. Este número de linhas e colunas pode ser uma única célula ou um intervalo de células. Podemos fazer um paralelo com a função PROC-V, onde o argumento referência seria o equivalente à sua matriz tabela. Isto é possível apenas quando ela é utilizada, é indicada para definir o intervalo de células, ou seja, uma matriz. Neste caso, o argumento referência é opcional, pois você também pode utilizar os argumentos altura e largura no lugar do argumento referência para definir um intervalo. Ok? De qualquer maneira, o argumento referência continua sendo obrigatório, porque ele é o ponto de referência que se definem as posições da linha e da coluna, ou seja, o número da linha do argumento linhas e o número da coluna do argumento colunas. Aqui neste argumento, eu tenho alguns pontos importantes para esclarecer. O primeiro ponto é entender que o argumento referência não lê valores contidos nas células que forem selecionadas. O objetivo desta seleção é a de identificar o número de linhas e de colunas que servirá para retornar uma única célula ou um intervalo de células em nossas pesquisas. Dizem que há um deslocamento de células na função desloque. Na verdade, não há esse deslocamento. A função desloque não desloca quaisquer células nem modifica a seleção. Ela fornece apenas uma referência, seja para retornar uma única célula, seja para retornar um intervalo de células. Esta afirmação não é minha, mas da própria Microsoft. Se você entrar na página de suporte sobre a função desloque e for lá na parte de comentários, você irá encontrar essa informação. Puxando para a linguagem de programação, poderíamos considerar o argumento referência como sendo uma variável. A função da variável é a de guardar na memória uma determinada informação que será utilizada, retornada de forma repetida em uma
uma determinada condição. E neste caso, o argumento referência faz exatamente isso. Guarda na sua memória o número de linhas e colunas que serão retornadas para um intervalo pesquisado, e este intervalo pode ser uma única célula ou intervalo de células. De qualquer maneira, deixarei esta parte mais confusa para o final da aula. Acredito que você terá mais condições de assimilar essas informações um pouco mais à frente, ok? Então vamos lá. O argumento lins é um argumento obrigatório e significa linhas. A sua função é a de pesquisar. Podemos fazer um paralelo com a função PROC-V, onde este argumento linhas seria o equivalente ao seu valor procurado. Este argumento indica o número da linha em que iremos encontrar o valor procurado. Este número baseia-se na célula de referência para determinar a sua posição, o seu número, a sua distância entre a célula de referência e a linha do valor procurado. Por exemplo, eu quero encontrar a Anabela na lista de vendedores. Então, vou apagar isso aqui e vamos começar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir a célula de referência. Eu vou escolher a célula B3 como célula de referência. B3. Você vê que à medida que eu for mexendo aqui, vai também alterando aqui, ok? E aqui também. Só que aqui é argumento referência, aqui é argumento altura e largura, ok? Então, a partir da célula seguinte ao da célula de referência, eu inicio a contagem até encontrar a Anabela. Então, venho aqui e vou até a Anabela. Se você observar aqui na caixa de nome de texto, à medida que eu vou arrastando aqui, vai aparecendo o número de linhas e colunas. Então, Anabela, ela está na linha 9, ou seja, a sua posição na lista de vendedores é 9. E ela está a uma distância de 9 linhas em relação à célula de referência. Então, eu digito 9 aqui. 9. O argumento cols é um argumento obrigatório e significa colunas. A sua função é a de retornar um valor como resultado da pesquisa feita no argumento linhas, que é essa pesquisa aqui. Podemos fazer um paralelo com a função PROC-V, onde ele seria o equivalente ao seu número índice coluna. Reforçando, este argumento indica o número da coluna que retorna o valor da pesquisa feita pelo argumento linhas. Por exemplo, eu quero encontrar a coluna do mês de março. Então, eu inicio a contagem de coluna a partir da célula seguinte ao da célula de referência até encontrar o mês de março. O mês de março, 1, 2, 3, está na coluna 3. Então, eu digito 3. O que aconteceu? Uma intersecção, um encontro da linha do argumento linhas com a coluna do argumento colunas. E este encontro, esta intersecção da linha com a coluna, será a célula que retornará o valor da pesquisa. É nesta intersecção que o argumento referência retorna uma única célula ou um intervalo de células. Neste caso, a célula de referência retornou uma única célula. Esse resultado está aqui, ó. Assim como o argumento linhas, o argumento colunas baseia-se na célula de referência para determinar a sua posição, o seu número, a sua distância entre a célula de referência e a coluna, que irá retornar o valor da pesquisa em função desse encontro da linha com a coluna. Os argumentos altura e largura são opcionais e servem para substituir o argumento referência no que se refere à especificação do número de linhas e colunas de um intervalo de células. O número de linhas é definido
pelo argumento altura. E o número de colunas é definido pelo argumento largura. Se você omitir as informações do número de linhas e colunas nos argumentos altura e largura, respectivamente, o argumento referência assumirá a função para determinar a altura e largura do intervalo de células. Reforçando, se você especificar o número de linhas e colunas no argumento referência, então você não precisa dos argumentos altura e largura. Eles serão omitidos na fórmula, já que o próprio argumento referência assumiu este papel. O inverso é verdadeiro, ou seja, se você especificar o número de linhas e colunas nos argumentos altura e largura, você não precisa mais do argumento referência para especificar esse intervalo. Agora, se você especificar o número de linhas e colunas, tanto no argumento referência como nos argumentos altura e largura, o que vai prevalecer é a informação passada nos argumentos altura e largura. É importante salientar que o argumento referência continua sendo obrigatório. Por quê? Porque ele é o ponto de referência que se definem as posições da linha e da coluna, ou seja, o número da linha do argumento linhas e o número da coluna do argumento colunas.